Agora a gente vai para a primeira entrevista, né? Como o Jeremias acabou de falar, e vamos conversar com João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em direito eleitoral e vai nos falar sobre os impactos das eleições americanas aqui no Brasil, como também no mundo. Doutor João, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Um abraço a você, um abraço a Lilian, a todos os espectadores do jornal. Pois é, doutor, a gente que agradece muito sua participação. Para nós aqui no Brasil, aqui como no mundo todo, a gente quer saber dos impactos dessa eleição americana, principalmente aqui no Brasil. Eu queria uma análise inicial do senhor, por favor. E fique à vontade para suas considerações iniciais. Pois é, essa é uma eleição que, sem dúvida, modifica o mundo inteiro, modifica a geopolítica, modifica as relações entre os países e, claro, também vai afetar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, não vamos imaginar que vai acontecer uma mudança radical, não se trata disso, não é? Há sim uma diferença de dois partidos, o Partido Republicano, o Partido dos Democratas, mas esta modificação não é radical, há um espaço pequeno para alterações de política e, sobretudo, de política externa nos Estados Unidos. Há mais do que tudo, acho eu, uma mudança de forma, não é? Enquanto o presidente Trump se caracterizou na sua gestão por uma atuação, digamos assim, unilateral, não é? Resolvia ou tentava resolver ou confrontava diretamente, por exemplo, a China ou a Rússia, etc., com problemas que afetam os Estados Unidos, imagina-se que o Joe Biden e que o Partido Democrata vá partir ou vá voltar à utilização do multilateralismo, ou seja, da utilização das organizações internacionais que intervêm na política econômica, na política de segurança internacional e entre as nações. Enfim, o que se espera é que o Joe Biden atue mais juntamente com essas organizações. No que diz respeito ao Brasil, eu não sei dizer a vocês se nós tivemos algum benefício nestes últimos anos em razão de uma eventual proximidade pessoal entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. E assim como não vejo nenhuma obtenção, nenhum privilégio, nenhuma conquista maravilhosa nesses últimos anos, também não imagino que os próximos, agora convivendo com Joe Biden, vão significar uma situação muito ruim para o Brasil. Haverá uma mudança, haverá um certo distanciamento, mas acredito que a relação entre os dois países, que tem parceria econômica, estratégica, vai prosseguir. Doutor João, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a tua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo sempre muito conhecimento, principalmente pela TV de utilidade pública. Doutor João, a pergunta seria, o senhor acha que os republicanos vão deixar algum legado nesse tempo que eles ficaram na direção, bem dizer, do mundo, né? Porque a gente sabe que a política americana ela é a mais poderosa hoje. O que o senhor falaria sobre isso? Porque está saindo republicanos e voltando democratas. O senhor acha que vai deixar um legado positivo ou não? Olha, para dizer se é positivo ou não, essa é uma avaliação mais profunda, né? Agora, eu acho que esta última gestão dos republicanos, esta gestão do Trump, se caracterizou mesmo por uma atuação, em certos pontos, até exageradamente, digamos assim, egoísta, não é? Um dos pontos que marcou tanto a campanha eleitoral de 4 anos atrás, como esta gestão do Trump, foi a intenção de erguer um muro entre os Estados Unidos e o México, né? Uma política em relação à América Central de praticamente combate, né? De tratar como inimigos. Eu tenho a impressão que no que diz respeito a Joe Biden, isso vai se modificar completamente. Joe Biden tem uma característica pessoal de atuação, inclusive análise com relação à situação da América Central, inclusive durante o governo de Obama, de ter uma atitude, vejam só, de
fazer investimentos na América Central para gerar empregos na América Central e assim combater a migração ilegal para os Estados Unidos. Vejam que mudança de posição. Então, os republicanos deixam uma herança? Deixam uma herança de confronto, deixam uma herança de posições firmes, especialmente em relação à China, que não serão abandonadas por Joe Biden, que têm que ser incorporadas agora ao início da sua gestão, mas que vão, com o tempo, ser moldadas de uma outra forma pelo Partido Democrata. Doutor João, o governo federal sinalizou com a possibilidade de troca de alguns ministros em razão da vitória de Biden, né? Eu queria um posicionamento do senhor. Você acha que isso sinaliza uma forma de diálogo mais intenso? Olha, eu espero que sim, não é? Nós temos que entender o relacionamento dos Estados Unidos e do Brasil como o relacionamento de dois países, de duas grandes democracias do mundo ocidental. Um relacionamento desse tipo não pode ficar pautado por uma, digamos assim, proximidade pessoal entre um presidente e outro presidente dos dois países. Tem que ser pautado por uma atuação comercial, estratégica, que eu espero que se mantenha e que se desenvolva cada vez mais. Agora, o Brasil terá problemas com Joe Biden, especialmente no que se refere à política ambiental. Enquanto Trump tinha uma postura, digamos assim, de não ter esse assunto como prioridade, não é? De não priorizar as políticas ambientais, inclusive afastando-se do protocolo de Kyoto, etc., Joe Biden vai ter uma postura radicalmente diferente. Vai cobrar o Brasil em razão dos acontecimentos ambientais que têm se verificado no país, desastrosos, e que não tem tido, por parte do governo americano, nenhuma posição maior de cobrança. Agora, com certeza, nós podemos ter uma expectativa de receber uma cobrança mais forte do governo americano a partir da posse de Joe Biden. Esse vai ser um elemento que vai complicar um pouco, eu acho, o relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas, do ponto de vista comercial, eu espero que não haja nenhum efeito. Doutor João, a gente sabe que o telespectador, né, ele não é especialista. O senhor poderia estar explicando para a gente, que nem agora, dia 15 de novembro, nós teremos eleições aqui no Brasil e no mesmo dia, quase que a gente já sabe os vitoriosos, quem vai para o segundo turno, onde estiver o segundo turno. E nos Estados Unidos, não, as eleições demoram muito para a gente receber o resultado. O senhor poderia explicar essa diferença, como que funciona o sistema americano, o sistema de votação, e aqui no Brasil? Pois é, são duas democracias importantes, duas das maiores democracias do mundo, mas têm sistemas sensivelmente diferentes. A começar pelo sistema eleitoral em si. O sistema americano é distrital, não é? É o voto distrital. Aqui no Brasil, a gente tem o voto simplesmente majoritário para cargos de chefia de executivo, prefeito, governador, presidente e senadores, e temos a eleição proporcional para a escolha de representantes parlamentares. Nos Estados Unidos, o voto distrital, que significa que eles se organizam em distritos e que, em cada distrito, o vencedor leva tudo. O winner takes it all, como eles dizem. O vencedor leva tudo. Então, quando você tem uma eleição distrital, por exemplo, imaginemos que o nosso estado de São Paulo, que tem 70 deputados federais, fosse dividido em 70 distritos e em cada um desses 70 distritos nós tivéssemos uma eleição majoritária para escolher um representante para a Câmara Federal. Seria esse o espelho do sistema americano. Qual seria o resultado provável? Seria que nós teríamos poucos partidos ganhando com estrutura suficiente para ganhar em todos os distritos do estado e teríamos talvez uma divisão entre 3 ou 4 partidos. Hoje, no nosso sistema proporcional, nós temos
eleições em que as vagas, as 70 vagas aqui no estado de São Paulo, são divididas proporcionalmente entre todos, ou quase todos, os partidos que se envolvem na eleição. Então, se um partido faz 10% dos votos, terá 10% das vagas. Faz 20% dos votos, terá 20% das vagas. Esse é o nosso sistema proporcional, que representa minorias também. Mas nos Estados Unidos, um partido que faz 5% dos votos, 10% dos votos, 20% dos votos, normalmente não leva vaga nenhuma. Só há 2 grandes partidos que disputam no país inteiro com estrutura suficiente para obter representação no Congresso. E a eleição presidencial passa por um sistema parecido. É como se você imaginasse que cada estado americano, cada um dos 50 estados americanos, é um distrito. Então, quem ganha no distrito, leva tudo. O winner takes it all, leva delegados para um colégio de eleitores que escolhem o presidente da República. Então, na verdade, é uma eleição praticamente indireta com base no voto popular. Eles não se baseiam no maior número de votos para o candidato a presidente. Não importa se um candidato tem uma votação maior ou menor do que o outro no território do país inteiro. Importa o número de estados em que venceu, o que leva a situações, para nós, estranhas, como aconteceu na última eleição, em que a Hillary Clinton teve mais votos do que Donald Trump, mas ele ganhou em mais estados. Então, ele teve mais votos nos estados, ganhou mais estados e foi levado à presidência da República. Para nós, parece muito estranho. Para os americanos, é normal. Quem acompanhou as eleições, as apurações americanas, eu acompanhei um pouco, ouvia sempre os jornalistas dizendo: olha só, o Biden está à frente, o Trump está atrás, mas não importa, não é assim que nós elegemos presidente. Nós elegemos presidente nos estados. E aí passavam a contagem dos votos nos estados. É um sistema diferente, é uma lógica diferente. Se der Prefiro tempo, a nossa, devo dizer. doutor, se der tempo no finalzinho da entrevista, eu queria até voltar sobre esse assunto e perguntar a sua opinião no Brasil, se a gente um dia vai ter essa votação distrital. Mas é que eu queria seguir pelo seguinte: o senhor falou que para o Brasil talvez não muda tanto assim essa questão do Joe Biden ganhar, né? Mas essa relação do novo presidente americano com o Congresso, com o Senado, porque também não vai ser tão fácil, e há aqueles que dizem que é bom até para a democracia. Para o Brasil, muda alguma coisa essa questão? Eu acho que haverá uma dificuldade grande do novo presidente, o Joe Biden, de conseguir maioria parlamentar. Ainda não está claro, mas é certo que nós teremos como resultado destas eleições, que são eleições parciais, não é, do Congresso americano, daqui a 2 anos teremos novas eleições para terminar a renovação. É certo que haverá um equilíbrio muito grande, que haverá uma divisão muito simétrica entre os 2 maiores partidos. E nós sabemos que, além dos 2 maiores partidos, há a chamada bancada independente, não é? Que são os parlamentares eleitos nem pelos republicanos, nem pelos democratas, mas por outros partidos. São minoria, mas podem fazer a diferença. Joe Biden vai ter trabalho para trabalhar com este Congresso com uma maioria tão apertada. Mas, novamente, é preciso lembrar. Primeiro, o atual presidente Donald Trump tem enfrentado problemas sérios, quase chegou a um processo de impeachment durante esta sua gestão com o atual Congresso americano. Então, este Congresso também não é tão digamos assim, amável, tão cordato em relação ao atual presidente. Portanto, também não há por que imaginar que ele será tão contrário ao novo presidente eleito. Acho que há espaço aí para uma composição de interesses. E, segundo, é preciso lembrar que, do ponto de vista prático,
republicanos e democratas apresentam poucas diferenças de política. O que nós vemos, basicamente, é uma preocupação maior do Partido Democrata com políticas sociais, com políticas de saúde, com políticas de combate aos problemas climáticos, enfim. Há uma atuação histórica do Partido Democrata mais focada em problemas sociais, proteção de minorias, que hoje é, sem dúvida, um tema que está em alta nos Estados Unidos, com o problema do racismo aparecendo muito. Então, esta preocupação social dos democratas é uma característica deste partido nas suas gestões. O Partido Republicano é um partido tradicionalmente defensor da livre iniciativa, das empresas, etc. Mas há um espaço, me parece, que permite uma convergência, permite uma atuação do próximo presidente com segurança para administrar o país, pelo menos até as próximas eleições daqui a 2 anos. O doutor João, o senhor acha que, o senhor acabou de também citar sobre o racismo, teve durante a candidatura, enquanto o Trump estava no governo, tivemos vários problemas, assim, muito notórios de racismo. O senhor acha que isso atrapalhou também a aceitação dele? Porque a gente tem um grande eleitorado hoje americano que é negro. O senhor acha que isso atrapalhou muito ele de ter conseguido os menos votos em determinadas regiões? Acho que essa é uma marca que ficou da gestão dele, não exatamente pelos episódios de racismo. Não se pode dizer que o presidente individualmente possa ser responsabilizado, por exemplo, por aquele incidente da morte, enfim, daquele negro, que gerou todo um movimento internacional. Não foi ele pessoalmente responsável, mas a reação dele, né, do Let Me Breathe, do Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, a reação dele diante do movimento espontâneo que surgiu em defesa dos negros é que me parece que foi ruim. Não é? Ele aparentemente tratou esta reação popular como um problema de bagunça, não é? De ofensa à ordem pública. Chegou a pedir a intervenção do Exército para fazer cessar esses movimentos onde eles estavam acontecendo. Então, ele assumiu uma posição diante das movimentações de racismo contrária aos movimentos de racismo. Isso não chegou a ter um efeito tão dramático na votação dele. Vamos nos lembrar que a votação foi bastante equilibrada. E em alguns estados, como a Flórida, que tem uma grande cota de latinos, de negros, de imigrantes, especialmente de Cuba, né? Na Flórida, Trump ganhou. Na Flórida, Trump ganhou de Biden. Então, houve sim um desgaste, houve sim um preço que eu acho que Trump pagou nas urnas em razão da sua reação diante dos movimentos espontâneos contra o racismo, que foi uma reação negativa. Mas ele sai das eleições com um capital político ainda bastante considerável. Doutor João Fernando Lopes de Carvalho, muito obrigado pela sua participação, advogado especialista em direito eleitoral, ajudando a gente aqui a entender esse processo eleitoral e as consequências para o Brasil da vitória de Joe Biden. Bom, muito obrigado pela sua participação, até a próxima. William, um abraço a todos e continuamos à disposição. Muito obrigada, doutor, tenha um bom dia. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o Dr. João Fernando Lopes de Carvalho, que é especialista em direito eleitoral, e falou um pouquinho sobre as eleições americanas e o impacto que ela pode ocasionar aqui no Brasil.